Olá, turma. How are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula passada, né, que foi na quarta-feira da semana passada, eu pedi para que vocês fizessem os exercícios da página 42 e 43. Então hoje nós iremos corrigi-lo. Amanhã nós teremos uma aula ao vivo e na nossa aula ao vivo nós faremos as páginas 43. Desculpa, faremos as páginas 44 e 45 juntos. Tá? Então nossa aula amanhã será a partir das 8 horas. De 8 às 9. De 8 às 8h45, porque nós temos 15 minutos de intervalo. Tá? Então, de 8 às 8h45, espero vocês online. Como eu disse, vamos às correções. Na página 42, eu tenho um texto aí. Esse texto pede o seguinte: olha só, quer dizer, a questão, o exercício pede o seguinte: o que os nutricionistas fazem? Quais são seus interesses? Discuta essas questões aí com seus colegas e então leia o texto e sublinhe as coisas que os nutricionistas fazem. Então eu tenho um texto disposto na página 42 e esse texto fala algumas coisas sobre os nutricionistas. Por exemplo, dizem que os nutricionistas usam seus conhecimentos para a ciência, né? Para ajudar grupos individuais a fazerem escolhas certas em relação à sua alimentação. E por aí vai. Tá? O texto, quer dizer, o livro nos dá a seguinte sugestão de resposta. O livro diz o seguinte, que os cientistas, to help individuals and groups make the right choices about what they eat, que seria mais ou menos assim. Os cientistas ajudam grupos individuais, ou pessoas, né, em individual, a fazerem as suas escolhas em relação à alimentação. Então o livro apresenta essa como uma resposta para o que os cientistas fazem. Porém, olhando o texto aí, a gente vê umas outras situações aí, né? Porém, essa resposta que o livro dá é uma coisa mais sintetizada, ou seja, engloba mais o que os cientistas fazem, tá? Então, quem marcou outras frases no texto, sem problema nenhum, né? Desde que façam sentido em relação à prática dos nutricionistas. Mas o livro nos dá essa resposta mais sintetizada. Sintetizada é mais resumida. Tá? Então, de acordo com o livro, os cientistas aí ajudam grupos e seres, né? Grupos de pessoas ou pessoas aí, individuais, né, caso elas queiram se consultar com os nutricionistas, a fazerem escolhas certas em relação à alimentação. Então é isso que os nutricionistas fazem. Na número 1 da página 43 eu tenho o seguinte: take a look at some nutrition facts labels. Does it represent a health choice? Is it a smart option? Justify your answers. Seria mais ou menos assim: dê uma olhada aí nessa tabela nutricional. Essa tabela nutricional representa uma escolha saudável? É uma escolha inteligente? Justifique sua resposta. Aí eu tenho uma tabela Nutrition Facts, com fatores, né, elementos aí nutritivos, com alguns exemplos. Eu tenho aí calorias, eu tenho quantidade de gordura saturada, colesterol, sódio e por aí vai. Como sugestão de resposta, eu coloquei o seguinte: No, it doesn't, que é não, não é uma escolha saudável. There is a high percentage of sodium in its daily value and a high amount of cholesterol and sodium. What about, on the other hand, there is a low percentage of vitamins too? Que seria mais ou menos assim: não, não é uma escolha saudável. Há uma porcentagem muito alta de sódio aí no seu valor diário e uma taxa, uma alta taxa de colesterol e sódio. E por outro lado, também eu tenho aí um baixo percentual de vitaminas. Então essa é uma sugestão de resposta para a questão número 1 da página 43. E na questão número 2 eu tenho o seguinte, olha só. Mark Fenty went to the doctor and found out that he needed to change his eating habits. There is a list of what Mark Fenty eats in a day. He writes his menu, making healthier substitutions, present the menu to the class. Que seria mais ou menos assim: eu tenho aí o Mark Fenty, ele foi um nutricionista, um médico, e encontrou por lá o que era preciso para ele mudar os seus hábitos alimentares. Aí eu tenho uma lista aqui com o que ele anda comendo. Aí o exercício pede o seguinte: reescreva esse menu fazendo algumas substituições mais saudáveis. Apresente essa lista aí, esse menu aos seus colegas. Tá, e o que nós temos aqui? Eu tenho aí algumas refeições. Eu tenho o breakfast, que é o café da manhã. Eu tenho o lunch, que é o almoço. Aí eu tenho o morning snack, que seria um lanche da manhã.
Aí eu tenho afternoon snack, que seria um lanche da tarde, e eu tenho dinner, que é o jantar. Então vocês fariam substituições aí mais saudáveis. Por exemplo, no café da manhã ele come bolo, café e iogurte. Ok, e isso, iogurte, um copo de café com um pouco de leite, né, café com leite. E ele também come aí um pudim, mais ou menos, aí com cream cheese. Pudim não, um tipo de bolo com cream cheese. Tá, então aqui a única coisa não saudável que eu tiraria seria esse Bengal with cream cheese. Deixaria o iogurte, né, se fosse... deixaria o iogurte, o café com leite. E botaria 2 fatias de pães, 2 slices of bread. No lunch, que seria no almoço, ele come aí, arroz branco, 4 colheres de arroz branco, crisp chicken, ele come peito de frango com maionese, ele toma também uma lata de suco e uma barra de chocolate. Bom, eu tiraria o chocolate, desde que o frango fosse grelhado. Tá? Então, são essas substituições que vocês deveriam ter feito. Está aparecendo na tela para vocês como sugestão de resposta. Tá? Então façam as alterações, suas correções no livro de vocês. Amanhã nós faremos a página 44 e 45 juntos. Então estejam acordados às 8 horas da manhã, dispostos aí àquela bela estudada matinal. Tá? Então é isso. Dúvidas, me procurem, façam suas correções. Está bem simples esse exercício que foi passado na semana passada. Amanhã teremos aula online. Qualquer dúvida, me procurem. Beijos, abraço a todos e até.